Queridos, ontem eu tive uma experiência. Eu nunca tinha visto uma siriema. Todos aqui conhecem siriema, o pássaro siriema. Eu nunca tinha visto uma siriema. Ontem foi a primeira vez na minha vida que eu vi a siriema. Um outro detalhe, a siriema estava cantando. Aí, eu levei um susto, né? Nunca tinha visto aquele pássaro tão perto de mim. Aí o rapaz falou assim, pode se aproximar, ela não vai sair dali. Aí eu me aproximei, comecei a filmar, filmei a siriema, tirei foto da siriema. Ok. Quando nós estávamos retornando para casa, dentro do carro tinha uma pessoa inoportuna, chamada Anglenir, e ela vira para mim e fala assim, pastor, o senhor sorri que nem a siriema. Gente, Deus tem que usar essas pessoas para trabalhar a minha autoestima. Mas como eu sou assim, eu gosto de uma confusão, né? Peguei um vídeo que eu estou sorrindo. Gente, eu sou a siriema. Tá dando para ouvir a siriema? Isso é a siriema. Isso é a siriema. Olha como ela canta. Eu fiquei impressionado com a siriema, gente. Eu rindo. Dá para ouvir? Eu descobri que a siriema é a minha mentora. Ela que me ensinou a rir. Mas eu achei lindo o pássaro. Lindo, lindo, lindo. Então, assim, a Anglini ontem descobriu com quem que eu aprendi a sorrir, né, Anglini? Nós estamos dentro de um conjunto de mensagens, uma série de mensagens chamado A Grande Família. E nós estamos falando da igreja. A primeira mensagem dentro desse assunto, eu falei sobre o mandamento de Jesus para nós, que é amar uns aos outros. Na semana passada, eu falei sobre a morte na panela, falando de algumas ideologias que hoje nós encontramos dentro das igrejas, e que nada tem a ver com aquilo que a palavra de Deus diz. Eu tenho um ex-discípulo, que ele é teólogo e também filósofo, e ontem ele gravou, quero até trazê-lo para poder ministrar, porque ele tem uma palavra muito boa, e ontem ele gravou um vídeo falando sobre política e igreja, e eu concordo com tudo aquilo que ele falou. Ele mostra assim, a Bíblia não fala diretamente sobre o fato da igreja falar de política, mas a Bíblia mostra a igreja, mostra Jesus também falando de política. Quando ele fala sobre dar a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus, então ele está falando, ele está permitindo, quem é a cara nesta moeda? De César, então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E ele vai fazendo umas colocações muito importantes, muito pertinentes, e falei para a Ana Maria que eu vou salvar o vídeo dele e colocar no grupo, é um vídeo de poucos minutos. Então, assim, mas ele fala assim, mas eu reconheço que nos dias de hoje, nos nossos púlpitos de algumas igrejas, há um excesso quando nós trabalhamos e falamos desse assunto, até mesmo porque muitos de nós procuramos falar desse assunto nesta época, em ano eleitoral. E aí, é dessa situação que eu me ressinto, porque eu acho que nós precisamos entender que nós somos um ser político e que nós não temos como nos omitir sobre este assunto, mas a maneira como nós, igreja, nos comportamos em relação a isso, que há um desacordo no meu interior. Então, existe algumas ideologias, algumas colocações que existem dentro da igreja e que muitas vezes não tem a ver com o que a Bíblia diz. Só que hoje, o que eu quero falar com vocês, eu dei como tema a esperança da igreja. Nós vamos pensar um pouco juntos qual é a esperança da igreja. O que nós nos apoiamos, o que nós esperamos, qual é a nossa grande expectativa. A esperança da igreja, eu quero dizer para você que a esperança da igreja não é apenas a expectativa de que as coisas melhorem nesta vida.
Aí, vou repetir. A esperança da igreja não é apenas a expectativa que as coisas melhorem nesta vida. A esperança da igreja, gente, é a certeza de que em Cristo, lembre-se disso, crentes, em Cristo, a morte não é o fim e de que existe uma eternidade preparada por Deus para aqueles que creem. Essa é a grande esperança da igreja. E ela está fundamentada, e essa esperança está fundamentada na ressurreição de Jesus. Porque ele venceu a morte, a igreja vive olhando além das dores, perdas e limitações deste mundo. Então, quando eu penso na esperança da igreja, a esperança é a vida eterna, a ressurreição dos mortos, o reencontro definitivo com Cristo, a restauração de todas as coisas e a certeza de que o sofrimento não é a palavra final. Eu tenho um amigo que passou durante muitos dias em coma, quando ele esteve com Covid. Ele ficou entre a vida e a morte. E ele teve uma experiência, aquelas experiências de pós-morte, que a pessoa depois volta, e aí ela sempre conta uma história. Tanto que quando o Cauã esteve em coma, quando eu me encontrei com o Cauã, eu falei, e aí, Cauã, o que aconteceu enquanto você dormia? Foi muito frustrante a resposta dele. Eu dormia. Só que esse meu amigo, ele teve uma experiência fantástica com Deus. E ontem eu liguei para ele porque eu queria rememorar o que ele tinha vivenciado. Então ele fala assim, Washington, era como se eu estivesse numa sala de repente, onde estivesse várias telas. Essa era a impressão que eu tinha, várias telas. E a minha vida passava naquelas mais diversas telas. Em todos os aspectos, a minha vida começou a passar e eu comecei a ver. Ele falou, também existia portas. E eu lembro que eu fui na direção de uma delas, abri. Ele falou assim, eu não conseguia abrir todas as portas, mas eu abri alguma daquelas portas. E quando eu entrava por aquela porta, quando eu abri uma das portas, eu vi um ser muito alto, luminoso, e que eu defini o sentimento que veio dentro de mim é como se fosse um anjo. E ele colocou a mão no meu ombro, e ele ia me guiando por todo aquele caminho. Ele falou assim, imagina pistas de atletismo, onde as pessoas estão divididas, né, por baias. Então é como se cada uma das pessoas que estivesse andando tinha uma baia onde elas tinham que percorrer. E ele falou, eu estava muito tranquilo e aquele anjo com a mão no meu ombro, me levando, ele falou assim, não sei para onde, mas eu não tinha medo de para onde eu estava indo. Já algumas pessoas, eu as via muito desesperadas. Era como se elas não quisessem ir para onde elas estavam indo. Lógico, a curiosidade era, bem, o anjo estava no ombro, estava com a mão no teu ombro. E você estava andando calmamente, cheio de paz. E as pessoas que estavam desesperadas? O anjo estava com a mão no ombro e falou, não. As pessoas estavam na frente e o anjo ia atrás, acompanhando elas, e era como se elas não quisessem ir, mas é como se uma força as puxasse. Porque ele fala assim, eu também me sentia como se eu estivesse sendo tracionado. E aí ele falou assim, aí eu fiz isso numa porta, na outra porta era a continuidade daquele mesmo caminho. Aí ele falou, aí chegou uma hora que de repente eu já não me via andando, eu me via flutuando. E aí ele falou assim, nessa hora eu falei para Deus assim, falei, Deus, o Senhor sabe que eu não posso ir. Eu não sei o que eu diria para Deus nessa hora, tá? Ele falou, Deus, o Senhor sabe que eu não posso ir. Porque ele fez uma promessa para a filha dele, que ele nunca ia deixar ela, que ele estaria com ela até o fim. E ele falou, na hora, eu falei isso para Deus, e na hora eu lembrei da promessa que eu fiz à minha filha. Por que eu faço questão de poder falar para vocês, contar um pouquinho dessa experiência dele?
Porque uma das coisas que nós precisamos lembrar, gente, é aquilo que nós cremos sobre a vida. Porque aquilo que nós cremos sobre a vida define muito de como nós a vivemos. E Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 19, Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo vale a pena, põe para mim na NAA, por favor. Na NAA. Obrigado. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, são as pessoas mais infelizes deste mundo. E Paulo está falando isso porque, nesse capítulo de 1 Coríntios 15, ele está falando sobre a ressurreição. Mas se você for ler todo o livro de Coríntios, você vai ver que Paulo chega uma hora que ele começa a falar de todo o currículo dele, de toda a perseguição, de todo o sofrimento, de todas as dificuldades que ele e os outros demais apóstolos tinham vivido por amor a Cristo. Então ele está falando assim: poxa, se a minha vida, se a minha esperança se limita só a esta vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Porque uma coisa que nós precisamos lembrar é que o sofrimento, gente, ele não é o final da nossa história. Posso ouvir o seu amém? A perda, ela não é o final da nossa história. Tanto que quando fala sobre a nossa esperança, ele diz assim: a esperança que a igreja tem, ela nos fortalece no meio à dor. Porque lembra que Jesus fala assim mesmo: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa certeza nos fortalece no meio da dor, nos sustenta durante a perda. Qual é a certeza que nos sustenta, que nos consola diante de uma perda? A certeza do reencontro. E é isso que nos consola diante de uma perda. Uma outra coisa que essa esperança que nós temos gera perseverança e consolo no luto. Lembrando que a nossa história não termina aqui. E existe uma coisa interessante: a esperança da igreja tem um nome. Grava isso. A esperança da igreja tem um nome. Qual é esse nome? Jesus ressuscitado. E uma coisa que eu quero com você, pensando sobre isso, eu quero que a gente pense algumas coisas que são importantes sobre a esperança da igreja. Entre elas está a vida eterna e a ressurreição. Quando nós pensamos na esperança da igreja, nós pensamos na vida eterna e na ressurreição. João capítulo 3, versículo de 16 a 20. Obrigado. Esse é um versículo que todo bom crente tem que saber de cor. Tá, queridos? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem o que, gente? A vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.
quem é que pode dizer com convicção de que tem a vida eterna? Quem crê em Jesus. Então é simples assim. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Agora, uma outra coisa importante que você precisa lembrar é que a promessa do Evangelho não é apenas a melhoria da vida, mas a vida eterna. A melhoria da vida pode até acontecer. A melhoria da vida em muitos casos acontece, mas isso não é a promessa final do Evangelho. A promessa final do Evangelho é a vida eterna. O Evangelho não é somente sobre prosperidade. O Evangelho não é somente sobre conforto. O Evangelho não é somente sobre sucesso, sobre alívio momentâneo. O Evangelho é sobre salvação. Quando nós estamos pregando o Evangelho para alguém, nós estamos fazendo porque nós queremos que essa pessoa entenda Jesus e venha passar a eternidade com Jesus. Posso ouvir o seu amém? Jesus fala sobre a alegria da salvação. Tanto que quando os discípulos voltam de um tempo de evangelismo, eles voltam contando todos os milagres que eles realizaram em nome de Jesus. A maneira como o diabo, os demônios se submetiam a eles em nome de Jesus. E Jesus fala assim, não se alegre por causa disso. Porque isso, vamos dizer assim, é o natural que vocês vão viver. Vão viver em cima do meu sobrenatural, mas se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. No Salmo 51, quando Davi confessa o pecado dele, de adultério e de homicídio, uma das coisas que ele fala para Deus é, restitui a alegria da minha salvação. Deixa eu falar uma coisa para você. Nos dias de hoje, querido, eu quero que você pense por um momento na sua própria vida. Você que tem uma experiência com Jesus, a sua salvação é motivo da sua alegria? Você acorda celebrando a Deus naquele dia horroroso de tantas coisas que deram errado no dia anterior, e naquela perspectiva que talvez aquele dia não seja tão diferente dos demais, você levanta se alegrando na sua salvação? Deixa eu falar uma coisa para você, sendo bem honesto. Nos dias de hoje, algumas pregações tiraram de nós aquilo que é essência. Nós não nos alegramos mais tanto com a eternidade, porque o nosso coração, os nossos olhos estão muito mais aqui e agora. E eu quero que você possa entender que nós, como cristãos, temos que resgatar isso. A minha alegria tem que ser porque o meu nome está escrito no céu. Tem que passar por essa questão da minha eternidade com Deus. E também mais uma coisa que é bom lembrar, que a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa própria ressurreição. Por isso, igreja, por isso que a igreja não vive desesperada diante da morte. A perda de alguém dói, mas a perda de alguém, de um ente querido, quando isso acontece e você não tem a convicção de para onde ele foi, dói mais. Essa era a minha grande preocupação com os meus pais. Por isso que eu orei tanto por eles. Por isso que eu testemunhei tanto de Jesus para minha família, porque eu queria ter a convicção de que amanhã eu posso me reencontrar com eles. E meus pais morreram em Jesus. Meus irmãos morreram em Jesus. Fruto de um trabalho muito árduo de oração que eu fiz durante 23 anos pela conversão deles. Por isso, querido,
A igreja, ela não se desespera diante da morte, mas ela sofre, ela sente saudade, ela chora, mas ela não perde a esperança. Então, a esperança da igreja está ligada à vida eterna e à ressurreição. A esperança da igreja é que nós seremos como Jesus. É por isso que você precisa entender algumas coisas. 1 João capítulo 3, a partir do versículo 1 e 2. Vocês estão demais hoje, hein? Vejam que o grande amor que o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados o quê de Deus, gente? Filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. 2. Amados, agora somos o que de Deus, gente? Filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quem é que nós estamos esperando se manifestar? Jesus. E a palavra de Deus fala que quando nós o contemplarmos, nós seremos iguais a Ele. Posso ouvir o seu amém? Seremos iguais a Ele. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Diz aqui: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é uma passagem que nós sabemos de cor. Nós até dizemos assim um para o outro: querido, lembra que todas as coisas cooperam para o bem. E é muito interessante que às vezes é até inapropriado você usar esse versículo, por exemplo, quando tem uma chuva forte, uma enchente, que atingiu a casa de algumas pessoas. Aí você fala assim: ai, mas graças a Deus, como Deus é bom. Não atingiu a minha casa. Ou seja, Deus foi bom para você e foi mal para o outro. Não é horrível? É horrível, gente, é horrível. É por isso que me lembrei do bispo Francisco agora. Ele teve uma queda feia ano passado, né, e quebrou aqui o fêmur. E aí ele falou: me levaram para o hospital. E aí eu estou lá no hospital, porque ele podia ter morrido, podia ter se quebrado muito mais do que quebrou, né? Aí diz que entra o genro dele e fala assim mesmo: ai, mas que livramento, Francisco, Deus te deu, né? E aí é lembrar que todas as coisas cooperam para o bem. E o bispo Francisco assim, já indignado, né? Aí ele falou que todas as pessoas que iam para o hospital e diziam para ele: pô, bispo, que livramento, né? Todas as coisas cooperam. Eu falei: para com isso, para de falar isso para mim. Porque ele falou: eu estou esperando entender o porquê que isso vai cooperar para o meu bem. Então deixa eu te falar uma coisa. A gente tá rindo sobre isso, mas preciso que você entenda que é muito mais. Todas as coisas cooperam para o bem, vai muito mais além, gente, de livramento de um infortúnio no presente. É muito mais além do que isso. Todas as coisas cooperam para o bem está ligado à realização na sua e na minha vida da formação do caráter de Cristo em nós. É muito mais de simplesmente um livramento da dor, um livramento de uma iminente morte, mas é uma transformação do caráter. Se essa enchente, vou dar exemplo da enchente, se essa enchente que não livrou o outro, mas o outro que conhece a Jesus, teve o seu caráter nessa experiência mexido, burilado, melhorado em Jesus e sai dali crescendo em Jesus, amém. Se você que foi livre desse infortúnio, teve o seu caráter mexido, melhorado,
burilado. Se você crescer um pouco mais em Jesus, ok. Eu quero que você entenda que é muito mais do que te livrar do infortúnio. É muito mais, a dimensão é muito maior, gente. Nós estamos com nossa expectativa, às vezes, tão rasa, tão terrena em Deus, e que nós sempre achamos que as coisas cooperam para o bem, porque, eu tive um livramento. Ok, querido, o livramento está em Deus. Mas eu quero que você entenda que Deus está usando as circunstâncias para trabalhar em você. É nesse aspecto que todas as coisas cooperam para o bem. Não é simplesmente para tirar você e eu de um sufoco. Na continuação do versículo 29 diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, nessa ótica aqui, é o nosso irmão mais velho. Nós seremos iguais a Ele. Existe um livro antigo, eu não consigo lembrar agora o nome, mas era um livro que falava sobre 1 João. E esse livro o autor escrevia assim: em quem Deus pensou quando Ele criou você? Em Paloma. Em quem Deus pensou quando Ele criou você, Angleni? Em quem Deus pensou quando Ele criou você, Tarcísio? Aí você pode pensar, pensou no Fred, no Bento, no Theo, na Ludmila. Em quem Deus pensou quando Ele nos criou, gente? Ele pensou em Jesus. Foi em Jesus que Deus pensou quando criou cada um de nós. Por que eu estou dizendo para você que Ele pensou em Jesus? Porque esse versículo fala, vou ler de novo: pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Deus olha para o Darley e Ele olha Jesus. Deus olha para o Jairo e olha Jesus. Deus olha para Betânia e olha Jesus. Eu quero que você entenda que essa é a grande obra de Deus na sua e na minha vida. Existe um processo acontecendo dentro de nós. A salvação não é apenas um evento futuro, ela também produz uma transformação no presente. Deus não está apenas nos levando para o céu, Ele está formando o Cristo em nós. Posso ouvir o seu amém? O propósito de Deus não é nos abençoar, é nos tornar parecido com Jesus. E nesse processo, muitas vezes, Deus confronta o nosso orgulho, trabalha a nossa imaturidade, cura as nossas feridas, quebra os nossos padrões e transforma a nossa mentalidade. É por isso, querido, que a esperança da igreja não é permanecer como está, é ser transformada. E nesse processo de transformação, olha a conversa aí atrás, gente. Oi, olha a conversa aí atrás. E nesse processo de transformação, a imagem de Cristo, a instrução se faz necessária. É por isso que é necessário que a gente tenha uma mudança constante de mentalidade. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, aí eu vou usar a NVT. 4:11. Obrigado. Ele designou alguns para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas,
outros para pastores e mestres. Fala aqui comigo, 5 ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 ministérios que precisam estar presentes na igreja. 5 ministérios que precisam estar atuantes na igreja. E é interessante que existe um certo autor que pega esses 5 ministérios e ele fala que esses 5 ministérios é a mão poderosa de Deus. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestre. E aí ele continua dizendo, eles são responsáveis, escutam isso, crentes, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Próximo. Até que todos alcancemos a unidade que é a fé. O que esse texto fala? Fala que vai chegar um momento que nós seremos unânimes na maneira como cremos. É para isso que nós precisamos crescer em Deus, para chegarmos à unidade da fé. Então ele fala, até que todos alcancemos a unidade que é a fé, e o conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então esses ministérios, eles atuando na igreja, eles vão levar a igreja a crescer à estatura de Cristo. Crentes maduros, gente. Cristãos maduros. Eu estava conversando com esse meu amigo ontem, e ele falou assim para mim, esse é um tipo de conversa, eu acho, que eu não posso ter com qualquer pessoa. Ainda bem que eu não sou qualquer pessoa. Que eu não posso com qualquer pessoa. Quero que vocês não se escandalizem, quero que vocês entendam. Ele falou assim, essa minha experiência em Deus me fez entender uma coisa. Ele falou, a palavra de Deus é sem sombra de dúvida. A Bíblia, sem sombra de dúvida, é a palavra de Deus. Mas essa experiência me fez vivenciar Deus além do que a palavra de Deus diz. Eu achei fantástico isso. Eu citei justamente Paulo. Quando você vai ver Paulo falando, escrevendo, gente, você vai ver Paulo dizendo assim, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos. Você vai ver Paulo dizendo lá em Romanos 14, que ele estava persuadido no Senhor que coisa nenhuma era impura, salvo para aquele que a considera impura. Eu gosto de uma polêmica, vou colocar uma polêmica, já que nós estamos falando sobre maturidade. O frenesi que é na igreja, na época, a preocupação que os pais têm, na época de setembro, do bendito bom balas de Cosme e Damião. Não pode, maldição, que fé é essa, crente? Querido, Senhor, em nome de Jesus, nós santificamos isso aqui ao Senhor. É isso que a Bíblia fala, que todo o alimento recebido com ações de graças é santificado, querido. Deixa eu te falar uma coisa, Paulo estava falando para um contexto lá de Romanos, que as pessoas sabiam que a carne que estava ali sendo vendida, aquela carne, era a carne que tinha sido muitas vezes sacrificada a um ídolo. Então as pessoas ficavam vendo assim, vamos lá, Girã e Tarcísio na feira. Aí o pessoal, os crentes de plantão olhando, né? Qual é a barraquinha que Tarcísio e Girã vão comprar carne? Se vão comprar carne que foi sacrificada a Baal, ou a carne que foi sacrificada para Deus? E aí de repente, vou exagerar, tá?
Os dois passam pela casa sacrificada a Baal. Falei, gente, que carne bonita, essa picanha tá boa, né? Mas aí vai chegar aquele irmãozinho. Aí chega Aurimar, bem no meio dos dois, enquanto os dois estão aqui na iminência de quase efetivar um negócio. A Aurimar chega, irmãos, só para lembrar, tá? Que essa carne aí foi sacrificada a Baal, né? Querido, deixa eu te falar. Paulo fala justamente nesse contexto de Romanos 14. Ele fala assim, gente, ou então, a feirinha ainda dava uma coisa gratuita para quem comprasse a carnezinha. Estou piorando a situação. A carninha, a venda da carninha, não só o desconto, a venda da carninha tinha um vinhozinho também. Quem comprasse 1 quilo de carne podia tomar uma taçazinha de vinho. Aí, para completar, chegava aí e falou, olha, querido, só lembrando, tá? Que beber é pecado. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Tem alguns de nós que beber sempre vai ser pecado. E nós temos que respeitar isso. Porque alguns de nós não sabem lidar com a liberdade que temos. Alguns de nós temos tendência ao alcoolismo. Ouvimos de uma história de alcoolismo, que um gole vai levar você a não apenas um gole, vai levar você a uma queda. Tem alguns de nós que vamos abrir mão do direito que nós sabemos que podemos exercer em relação a isso, que vamos deixar de fazê-lo por causa do amor ao meu irmão, que se me vê bebendo, vai beber e vai terminar se embriagando. Tem alguns de nós que vai resolver exercer a sua liberdade para tomar o seu vinho, mas também que sabe até mesmo o contexto de onde fazê-lo. Deixa eu te falar uma coisa. Alguns de nós não estamos preparados para esse tipo de conversa. Sabe por quê? Porque somos crianças em Cristo. O que eu tenho tentado fazer deste púlpito constantemente, levando vocês a mergulharem em Deus, na palavra de Deus, é para que vocês deixem de ser crianças. Crianças, infantis, religiosos. Quando Paulo fala aí, ele diz assim, então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, quanto mais o dia se aproxima, mais casca de banana está no nosso caminho. Nós podemos terminar engolindo coisas que parecem ser verdades de Deus e que nunca foram verdades de Deus. Queridos, ou você cresce, ou você cresce. Ou você cresce, ou você vai ser imerso num mar de vento de doutrina daqui para lá. Sabe por quê? Porque daqui a pouco vai aparecer gente poderosa aí, fazendo coisas fantásticas, e você vai dizer, Deus está naquele lugar, e Deus não está. Porque a palavra de Deus fala que Deus vai permitir que o ministério do erro seja manifestado com grandes sinais e prodígios. Eu quero que você entenda, querido, que esses ministérios, eles são importantes para o amadurecimento da igreja. Porque para conduzir o povo ao amadurecimento espiritual, precisa ter instrução. Porque sem instrução, o povo permanece imaturo, facilmente manipulável, instável emocionalmente e espiritualmente. O evangelho, ele produz uma mudança de mentalidade. A igreja precisa crescer até alcançar a medida da estatura completa em Cristo. Isso significa
pensar como Cristo, amar como Cristo, perdoar como Cristo, servir como Cristo, viver como Cristo. Eu quero que você entenda que uma das esperanças da igreja é essa: ser como Jesus. Por último, a esperança da igreja é o reencontro com aqueles que morreram em Cristo. Eu já até falei sobre isso, mas eu quero ler o texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus Cristo morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida, escuta isso, crente, de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu, e com um brado de comando, com voz de arcanjo, e com ataque da trombeta, com o toque. Já imaginei o anjo atacando. E com o toque da trombeta de Deus, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Quero ouvir o seu amém. Portanto, aí diz assim, portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Põe esse último versículo para mim na NAA, por favor. Olha como está na NAA. Portanto, console uns aos outros com estas palavras. Essa é uma palavra de consolo. Essa é uma palavra de consolo que deve ser ministrada quando alguém perde alguém que dormiu em Cristo. A certeza do reencontro. Paulo escreve para uma igreja aflita pela perda de pessoas amadas. Então ele diz, não queremos que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança. O cristão chora, mas não chora sem esperança. Existe uma promessa, os mortos em Cristo ressuscitarão e estaremos para sempre com o Senhor. Isso é uma esperança poderosa. A eternidade em Cristo, gravem isso, a eternidade em Cristo restaura aquilo que a morte tentou interromper. Por isso, Paulo termina dizendo, animem ou console uns aos outros com estas palavras. Quando nós pensamos na esperança da igreja, nós entendemos que essa esperança não está limitada a esta vida. Essa nossa esperança é a vida eterna, essa nossa esperança é a ressurreição, essa nossa esperança é a transformação da imagem de Cristo, é o reencontro eterno com o Senhor e com aqueles que morreram nele. É por isso que a igreja continua caminhando, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às perdas, mesmo em meio às perseguições, porque ela sabe, o melhor de Deus não terminou aqui. Não é apenas o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus não terminou aqui. Em Romanos 8:18, esse texto eu não dei para você, diz assim, porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo, muito obrigado, está muito bom, hein, gente? Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Posso ouvir o seu amém? Posso ouvir o seu aleluia? Querido, o que está aguardando a gente
é muito mais sublime do que tudo que nós podemos experimentar aqui. É muito mais sublime. E é por isso que nós precisamos fazer da alegria, da nossa salvação, a alegria. Fique de pé, vamos louvar ao Senhor.